Começando então aqui, Cido Assis News, essa nova programação, como eu já falei para vocês. E nesse momento, então, eu vou tratar aqui, se de uma forma um pouco resumida, como que foram as eleições do segundo turno para as prefeituras municipais aqui do Brasil. Nessa consideração aqui, eu quero trazer como que fica a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, nessa história toda, nessa conjuntura que se apresentou com essas eleições, tá bom? Vamos ver como é que fica, então, o PT, de modo especial, que é o partido que a gente apoia, né? Partido dos Trabalhadores. E vamos ver, então, que tipo de cenário que nós estamos tendo aí agora no Brasil, em termos partidários, com as eleições de prefeitos e prefeitas nas capitais brasileiras e também nos municípios Brasil afora. Eu vou passar aqui uns dados, primeiramente, para vocês. Esses dados são importantes, de uma classificação de partidos, tá, de prefeituras, da quantidade de prefeituras, e vamos então passar aqui para vocês de forma classificatória, vamos dizer assim, os partidos que mais tiveram prefeituras, tá, que conseguiram eleger mais prefeitos e prefeitas. O PSD está em primeiro lugar com 891 prefeituras. O PSD é o partido do Kassab, tá bom? É o partido do Kassab. Esse é o que mais conseguiu eleger prefeitos e prefeitas no Brasil. Em segundo lugar vem o MDB. O MDB está com 864, tá, prefeituras. O PP, em terceiro lugar, 752 prefeituras. O PP, se eu não estou enganado, o PP deve ser o partido do Arthur Lira. É o partido do Arthur Lira, olha só, em terceiro lugar, 752 prefeituras. União Brasil, 591 prefeituras. O PL, que é o partido do Bolsonaro, está então aqui agora em quinto lugar, com 517 prefeituras. Quinto lugar, olha só. Republicanos, em sexto lugar, 440 prefeituras. O PSB está em sétimo lugar, o PSB. O PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, né, em que o Geraldo Alckmin está filiado. 312 prefeituras. Em oitavo lugar, o PSDB, com 276 prefeituras. E o PT, nessa classificação, que o PT está em último lugar, olha só, está em oitavo lugar, com 252 prefeituras. Ou seja, tem aqui na estatística que eu peguei outros que são outros partidos talvez menores, tá, que somados juntos dá 674. Mas olha só, a classificação aqui aonde que o PT ficou, né? O PT está lá embaixo, em oitavo lugar. Então o PSD lidera com folga em estados do Sudeste e Sul, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O MDB está em posições de destaque na maioria dos estados. O PSDB, o pouco que sobrou das prefeituras do partido, se concentra no Mato Grosso do Sul e em Pernambuco. O PSB ganhou no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco. O PT teve desempenho fraco, segundo a análise que eu peguei aqui. Se saiu melhor no Ceará, segundo maior número de prefeituras, e na Bahia, terceiro maior número de prefeituras. Portanto, então, temos assim, né, do destaque aqui do ranking que foi colocado aqui. Então, o PL ficou em quinto lugar e teve 517 prefeitos vitoriosos em 2024. A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu 166 municípios em relação a 2020. Aqui seria assim o dado comparativo aqui, né, dos partidos, né? O dado comparativo, tipo assim, o PL, que é o partido do Bolsonaro, e o PT, tá? Então, um em relação ao outro. No caso, o PL, que ficou em quinto lugar, teve 517 prefeitos vitoriosos em 2024. A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu 166 municípios em relação a 2020. Teve crescimento, né? Comandará 4 capitais: Maceió, Rio Branco, Aracaju e Cuiabá. O PL. Então, não é pouca coisa, viu, gente? Não é pouca coisa.
A onda que a gente está vendo aí nos noticiários, a queda do Bolsonaro, eu não faço uma análise nesse sentido. Eu não faço uma análise nesse sentido. Não houve tanta queda do Bolsonaro como muita gente coloca, não. Tá? E olha que aqui a gente está falando apenas do PL, apenas do partido do Bolsonaro. Não é nem outros partidos, tipo assim, que o Bolsonaro apoiou, né? Então, olha só, 4 capitais, tá? Maceió, Rio Branco, Aracaju e Cuiabá. Cuiabá, que a gente esperava que o Lúdio conseguisse ganhar, né, no lugar do Brunini, do Abílio Brunini, não conseguiu, infelizmente, né? Agora o PT do presidente Lula teve 252 candidatos a prefeitos ganhando nas urnas em 2024. É um aumento de 68 em relação a 2020. Então, olha só, o PT cresceu 68, né? 68 a mais em relação a 2020, mas o PL cresceu 166 municípios em relação a 2020, né? Tá vendo só? O Partido Progressista do PP, que é o partido do Arthur Lira, ficou em terceiro lugar, teve 752 candidatos vitoriosos. O PSDB, que está em oitavo lugar, foi o que mais perdeu nomes nas prefeituras. Ou seja, quem perdeu foi o PSDB. Elegeu 276 candidatos, 259 prefeitos a menos do que em 2020. Para dizer assim, quem caiu aqui foi o PSDB, né? O PSDB que já foi muito forte aqui no nosso país, né? Agora o PSOL não elegeu nenhum dos candidatos a prefeito. Em 2020 foram 5, incluindo Belém, capital do Pará. O candidato a São Paulo, Guilherme Boulos, perdeu no segundo turno. Então a decadência também aqui, né? Partido de esquerda também, o PSOL, não conseguiu eleger ninguém. Estão vendo só, gente? Republicanos ficou em sexto lugar. O partido do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Republicanos é o partido do Tarcísio, que teve 440 eleitos. E é bom a gente dizer assim que mesmo o Ricardo Nunes não sendo do Republicanos, o Tarcísio apoiou o Ricardo Nunes. Significa que o ganho de Ricardo Nunes em São Paulo serve assim de fortalecimento ao Tarcísio. Mérito do Tarcísio, que apoiou, né, o Ricardo Nunes. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, que vamos dizer assim que é um partido também voltado um pouco para a esquerda, ocupou o sétimo lugar em 312 nomes. É a legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, aqui um cenário, né, que eu estou aqui mostrando para vocês, para a gente ter mais ou menos uma ideia, tá, do que se apresenta, então, aqui no Brasil, essas prefeituras. Agora eu quero trazer aqui um breve comentário sobre essas eleições. A gente está vendo, assim, muitas análises que vocês, nas redes sociais, que com certeza vocês vão ver uma diversidade de análises, tá? E nessas análises, tem gente que eu acho que isso não é ruim. É ruim, não é ruim no sentido de que você pode, de repente, trazer uma esperança, de modo especial, assim, para o Partido dos Trabalhadores. Mas o que a gente, assim, percebe nesse cenário é uma grande perda. Assim, do meu ponto de vista, eu não encaro assim com muito otimismo tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, de modo especial com as prefeituras. Infelizmente, quer dizer, infelizmente, nós poderíamos ter um outro cenário diferente. A meu ver, aqui apresenta uma decaída, tá? Uma decaída de partidos de esquerda. E o que a gente percebe aqui, um crescimento assintoso, um crescimento do centrão, o famoso centrão, né? Então, o partido aqui, esse que está em primeiro, do PSD, o MDB também, o PP também está nesse meio. Olha só, são 3 partidos que estão na classificação, nas 3 colocações, considerados os partidos do centrão. O centrão é que conseguiu crescer com essas eleições a prefeituras aqui nos municípios brasileiros, tá? E aqui você vai vendo aqui, ó, se você pega das primeiras classificações aqui, o PL também, do partido do Bolsonaro, que está um pouco mais abaixo aqui,
mas que não deixa de também de representar que, com tudo que o Bolsonaro, as investigações que pesam em Bolsonaro, apesar de tudo isso que tem sido analisado a respeito do Bolsonaro, o partido dele teve uma boa representação. Ou seja, onde o Bolsonaro esteve, na realidade, ele conseguiu, de uma certa forma, assim, ganhar a prefeitura daquele local. Um desses é Cuiabá, por exemplo, né? Só para citar como exemplo. É claro que você tem situação assim de Belo Horizonte, né, onde houve uma perda, né? Tem outras cidades também, uma é Goiânia, né? Parece que a outra cidade também é Goiânia, onde houve uma perda também do Bolsonaro. Só que, gente, apesar da gente pegar esse tipo de análise, eu não encaro que isso seja uma perda significativa do Bolsonaro. E tem um outro detalhe: para mim, não é uma perda significativa do bolsonarismo. Porque, vamos lá, esses partidos aqui que estão nas primeiras colocações, eles têm uma ramificação do bolsonarismo. Eles trazem no seu bojo o bolsonarismo. Ou seja, mesmo que de repente nós podemos assim pensar que o Bolsonaro em determinada cidade, determinada capital, ele não conseguiu ganhar, ele perdeu, né, ali. Você tem cidades, como o caso de, estou lembrando aqui agora de Natal, né? Que tem a candidata do PT lá que conseguiu ganhar, venceu lá o bolsonarismo. Você tem alguns casos, assim, no cenário nacional, em que dá, assim, para você dizer que o Bolsonaro perdeu. Mas se a gente pegar no contexto mais geral, a perda não é tão significativa igual muita gente pensa. Isso significa o seguinte, que com essas eleições que aconteceram aqui, as eleições municipais, significa que tanto o Bolsonaro e o bolsonarismo estão vivos, e muito vivos, e nadando muito bem. Eles estão por cima, vamos dizer assim, surfando, né, por cima. E por outro lado, a gente tem todo esse problema que nós estamos enfrentando aqui com a esquerda. E aí aqui eu não estou trazendo aqui uma análise mais profunda para a gente poder pensar o que aconteceu, tá? Como é o caso do Boulos, a perda do Boulos, por exemplo, em São Paulo. A gente sabe das sacanagens, que infelizmente acontece no mundo da política aqui no Brasil, essa política imunda, essa política suja que nós estamos tendo, infelizmente, aqui no Brasil, e aonde você não tem uma reação mais contundente, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Ou dos tribunais regionais eleitorais, aonde você tem crimes eleitorais que acontecem torta direita. O Boulos sofreu desde o primeiro turno esses crimes eleitorais contra ele. Primeiro foi com o Marçal, né, o Marçal contra o Boulos, no primeiro turno. Passou o tempo todo dessa maneira. No segundo turno, a gente vê aí o Ricardo Nunes batendo em cima com acusações contra o Boulos sem apresentar uma prova sequer. E para finalizar, né, para encerrar a situação toda, bem na véspera da eleição em São Paulo, o Tarcísio me aparece, ele junto com o Ricardo Nunes, apavorando a população, tá? Dizendo que o PCC havia, como se tivesse um comando do PCC mandando que todos votassem no Boulos. É como se o Boulos tivesse qualquer coisa, qualquer ligação, uma ligação mais forte com o PCC. E o Tarcísio, por sua vez, não apresentou prova nenhuma em relação a isso. Ele não apresentou prova nenhuma. Ele assustou a população, deixou a população assustada. Essa história contra o Boulos era uma história, uma coisa que já vinha durante o período da campanha eleitoral, desde o primeiro turno. Então, ligações de Boulos com a droga, ligação de Boulos com o PCC e assim por diante. Uma série de coisas que caiu em cima do Boulos, que isso com toda certeza acabou prejudicando de uma certa forma a eleição de Boulos lá em São Paulo. Essa sujeirada que infelizmente ainda acontece aqui no Brasil, é que precisa ser superado tudo isso. Mas a superação tem que acontecer com a ação da justiça, uma ação mais contundente,
algo mais enérgico da justiça, assim como o Alexandre de Moraes ele fazia. Por isso que o pessoal não gostava do Alexandre de Moraes. Se fosse o Alexandre de Moraes, a coisa tava aí, né? Com certeza ia ter alguma reação, né? Não desmerecendo a ministra que está à frente aí do TSE. Então, eu acho que esse é um cenário, infelizmente, tá, aqui no Brasil, que ainda uma sujeirada no campo da política que acontece aqui e ali. A compra de votos é um outro cenário muito triste, que, que rola assim, de forma até exagerada em muitos lugares aqui no nosso país. Compra de votos não é brincadeira. Um monte de gente sabe sobre a compra de votos, sabe como ela acontece. Uma boa parcela da população não tem coragem de denunciar, aí acaba ficando tudo por isso mesmo. É um cenário muito triste no Brasil, de crimes eleitorais, de um monte de coisa que acontece nas eleições, e vai ficando tudo por isso mesmo. A coisa vai indo, daqui a pouco todo mundo esquece, fica parecendo que é dessa maneira mesmo que a coisa funciona. Isso que o Marçal fez contra o Boulos, continuou e terminou as eleições, está aí, pronto. A coisa vai ficando por isso mesmo. Esse é um problema sério que nós estamos tendo, infelizmente, na política aqui no Brasil, que não tem seriedade de maneira nenhuma, não há seriedade, não tem ética, não tem moral. É muito complicado a gente ter uma participação séria, qualquer coisa assim, na política aqui no Brasil. A candidata do PT, estou lembrando aqui agora lá de Natal, foi ameaçada de morte durante a campanha eleitoral. Então, infelizmente, nós temos esse tipo de situação que não deveria ser dessa maneira. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus e vocês já perceberam, né, que daqui para frente então nós vamos ter um cenário diferente aqui no nosso canal. Até mais.